Pensando nas relações das tecnologias da informação e comunicação no campo, na área do ensino de química, eu diria que é um caminho sem volta. Considerando o impacto, de como esses meios de produção digital hoje eles estão disseminados, são acessíveis, inclusive economicamente, para produzir esse tipo de material, a gente não tem mais como fugir disso. A questão que eu gostaria de chamar a atenção é que não basta produzir recursos, objetos, pensando nos conteúdos para se trabalhar isso na área do ensino de química. É fundamental pensar na formação do professor para trabalhar com esses recursos. Exclusivamente ter acesso a isso não resolve o problema se a gente não enfrentar essa situação pensando no professor que vai mediar esses processos na sala de aula perante esses diferentes recursos. Porque ter acesso, como eu disse, é fácil. Agora, ter um sujeito formado para selecionar, adaptar o material para o contexto da sala de aula dele, para o contexto dos alunos, para os interesses daqueles alunos, para situações de aprendizagem que possam ser mais pertinentes, não é qualquer professor que poderia fazer isso. Então, pensar a inserção das tecnologias no ensino sem pensar a formação do professor, de uma maneira mais crítica, mais reflexiva para a utilização desses recursos em função do contexto dele, essas coisas não vão acontecer. A pressão vai continuar aumentando para cima do professor, para integrar isso, das escolas também para se modernizarem, Basta ver hoje na mídia uma série de escolas que fazem propaganda dizendo que na sua escola o ensino vai ser melhor porque os alunos têm acesso e recebem na matrícula um tablet, tem recursos de situações de sala com realidade aumentada e tudo mais. Se você não investir na formação deste profissional e criar condições de trabalho, de infraestrutura e jornada de trabalho para que esse professor possa se aperfeiçoar e desenvolver suas atividades em função daqueles objetivos que ele almeja para a sala dele e para o contexto no qual ele se encontra. Pensando então na inserção desses objetos virtuais, digitais, na sala de aula, se esse professor não tem uma formação adequada para a utilização disso, ele pode cair na tentação da proliferação desses objetos que estão disponíveis hoje na rede. E de repente você encontra um ambiente virtual de aprendizagem, um software de simulação, de animação, que tem muita informação naquela tela, simultaneamente. E isso, de fato, pode, em um primeiro momento, dar a impressão que vai facilitar, porque consegue articular uma série de conteúdos, mas, no segundo momento, isso pode criar um obstáculo e uma dificuldade, porque tem muita informação. Então, o aluno precisa ler todas essas informações, pensar nas operações mentais que ele precisa fazer. Por exemplo, para resolver aquele problema, ele precisa rotacionar a molécula, ele precisa pensar na simetria, ele precisa fazer uma inversão daquilo. Então, se essas coisas não forem trabalhadas, de novo, se o professor não tiver um preparo para isso, ele pode escolher um determinado tipo de objeto, de recurso, que acaba sobrecarregando cognitivamente o aluno. Ou seja, tem muita informação, ele não consegue processar todas essas informações e isso acaba dificultando com que ele aprenda. Então, o que poderia ser um objeto que facilitaria e ajudaria o aluno nessa compreensão, nesse entendimento, acaba por ser um objeto que dificulta e cria uma série de obstáculos que não colaboram para o objetivo dessa atividade. Então, novamente, se esse professor não tem formação, como é que ele escolhe um recurso mais adequado? Então, recorrer a um recurso que requer um certo grau de complexidade, precisa se pensar que isso é um processo. Então, se esse aluno já teve experiência em manipular esses objetos com uma complexidade menor, até ele atingir uma complexidade maior, mas enfatizando a questão desse processo e dessa organização na sala de aula.